Continuando o nosso estudo, nós estávamos falando da apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. Nós falamos até o artigo 178, nós vamos agora para o artigo 179. Nós vamos ler alguns artigos, vários artigos, para só depois resolver algumas questões. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público no mesmo dia, em à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, dos seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Pode cair na prova perguntando se o menor pode ser conduzido coercitivamente. Nós vimos aqui que sim, pode ser conduzido coercitivamente. Só que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente viu na aula passada. Ele não pode ser transportado em compartimento fechado de veículo policial, ok? Nós vamos ir e vir nessa aula e na aula passada, porque nós temos assuntos que parecem conflitantes, principalmente quando, por exemplo, a permanência do preso, do menor apreendido no estabelecimento prisional. A gente vai ver que a lei tem dois textos que parecem conflitantes, mas não são. Então, observe alguns detalhes aqui. O menor, ele vai ter prevalência, é rápido, tem que ser rápido a oitiva do menor, tem que ser rápida, tem que resolver rapidamente. Quando é um maior que comete um crime, muitas vezes isso demora a acontecer, mas observe, aqui o promotor de justiça, representante do Ministério Público, no mesmo dia, olha, observe isso, vai guardando essas informações para a prova. No mesmo dia, quando ele tiver todo o material ali em mãos, ele vai fazer o quê? Vai proceder a imediata e informalmente a sua oitiva. Vai ser informal, rapidamente o representante do Ministério Público vai ouvir esse menor e, se possível, os seus pais, se houver pais ou responsável presente, além das vítimas e testemunhas. Observe que informalmente vai dispensar formalidades. Questão de prova, na oitiva do menor, diante do representante do Ministério Público, é indispensável as formalidades. Errado, é dispensável e não indispensável. Portanto, imediata e informalmente no mesmo dia. Observe a parte final, que já comentamos, não sendo apresentado, o MP vai notificar os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar quem? Polícia Militar ou Polícia Civil para conduzi-lo, lembrando do finalzinho da aula anterior, não podendo ser transportado em compartimento fechado de veículos. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá promover o arquivamento dos autos, se não houver indícios, se não houver prova da materialidade, se houver dúvida sobre a autoria, conceder a remissão. A gente viu que o representante do Ministério Público concede a remissão como forma de que extinção? Não, como forma de exclusão. O representante do Ministério Público concede a remissão como forma de exclusão do processo e o juiz, após iniciado o procedimento, como forma de suspensão ou extinção. MP, exclusão. Juiz, extinção. E 3. Representar a autoridade judiciária para aplicação de medidas socioeducativas. Então, a terceira hipótese. Se as duas primeiras é liberdade, promover arquivamento dos autos, conceder remissão. E aqui o item 3, ele vai comunicar como forma de representação, representar a autoridade judiciária para que o juiz aplique a medida socioeducativa. O juiz aplicará a medida socioeducativa se o MP não conceder remissão e nem promover o arquivamento dos autos. Continuando, 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante o termo fundamentado que conterá o resumo dos fatos, os autos serão concluídos à autoridade judiciária para homologação. Observe que mesmo com o Ministério Público, o promotor de justiça, ele concedeu o arquivamento ou remissão,
mesmo assim tem que ter a chancela do juiz. A autoridade judiciária vai ratificar através de quê? Da homologação. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida, conforme o caso. Por quê? Você lembra do artigo 127? Então vamos lá, artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e internação. Portanto, mesmo havendo a remissão, o juiz pode aplicar uma medida, menos aquelas duas, as duas que nós acabamos de ver aqui. Não pode o juiz, portanto, aplicar o regime de semi-liberdade nem internação. Outras ele pode. Parágrafo 2º. Discordando, a autoridade judiciária fará remessa aos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Essa parte aqui é interessante. Cuidado, porque isso pode cair em prova. Vejamos, o Ministério Público disse: vamos arquivar esse auto aqui de infração, ato infracional. O Ministério Público enviou ao juiz. O juiz, isso aqui é um absurdo, eu não concordo com isso. Então, como que o juiz o juiz, ele não age de ofício em regra, ele precisa ser provocado. Então, o que ele faz? Ele envia para a segunda instância aqui do promotor de justiça. Ele envia para o Procurador-Geral de Justiça. Para onde que ele envia? Procurador-Geral de Justiça. Ele vai, mediante o que? Despacho fundamentado. Ele vai fundamentar e enviar aqueles autos para o Procurador-Geral de Justiça, para que esse procurador possa provocá-lo novamente. Então, dessa forma, o procurador, tendo em mão essa representação do juiz aí, o que o procurador pode fazer? Ele pode designar outro representante do Ministério Público, ou seja, outro promotor de justiça, para que apresente ali aquela denúncia, aquela representação ao juiz, ou, se ele concordar com o arquivamento ou a remissão, então aí ele pode duas coisas. Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele pode concordar com o juiz. Se ele concordar com o juiz, ele nomeia outro representante do Ministério Público para fazer essa representação, para prosseguir com aquela denúncia. Se ele não quiser, ele pode ratificar, concordar com o arquivamento ou a remissão. E nessa hipótese aqui, o juiz está obrigado a homologar. Se o Ministério Público disse que é para arquivar, depois o juiz enviou para o Procurador-Geral de Justiça, e o Procurador-Geral de Justiça disse que também é para arquivar, então não tem jeito, o juiz está obrigado a arquivar. O grande problema aqui, nós não vamos aprofundar nessa discussão. Isso aqui é uma matéria processual, isso acontece também nos processos de adultos, nos processos de crimes. A grande dúvida é se, uma vez que o Procurador-Geral de Justiça enviou para outro membro do Ministério Público, outro membro do Ministério Público está obrigado a representar? Muitos dizem que sim, outros doutrinadores dizem que não, mas essa briga não é nossa. Então, nós vamos guardar somente isso. É que o juiz não concordou, o Ministério Público mandou arquivar ou dar remissão. O juiz não concordou, então ele envia para quem? Para o Procurador-Geral da República? Não, Procurador-Geral de Justiça. E esse vai enviar para outro promotor de justiça. Esse outro, aí ou ele envia para outro promotor de justiça, ou ele também ratifica aquela remissão ou arquivamento. Dessa forma, o juiz está obrigado a homologar. Guarde isso porque pode cair em prova. Inclusive, caiu para juiz em 2014, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, a banca que acho que era do Rio Grande do Sul. Na realidade, a resposta correta é sobre esse assunto. As outras alternativas não é sobre o nosso assunto, mas o gabarito é, discordando da autoridade judiciária
da promoção de arquivamento ou da remissão concedida pelo representante do Ministério Público, fará a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro da instituição para apresentá-la, ou ratificará o ato que então deverá ser homologado. Eu esqueci de comentar que o procurador-geral, ele mesmo poderá oferecer a representação. Então ele tem três opções: ele pode oferecer representação, designar outro membro para apresentá-la ou ratificar o ato do antigo promotor de justiça, que neste caso o juiz deverá homologar. Então caiu em 2014 essa questão. Artigo 182. Se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá a representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. Essa é a terceira hipótese. Vamos voltar lá nas hipóteses. A gente viu quais são: promover o arquivamento, conceder a remissão ou representar a autoridade judiciária. Então nós estamos falando agora dessa representação. Vejamos, se por qualquer razão, ou seja, se há um indício qualquer, ele não vai arquivar nem vai dar remissão. Então nessa hipótese, o representante do Ministério Público, ele oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar mais adequada. Ele pode indicar: seu juiz, entendo que essa medida, a medida de internação, é a mais adequada. Parágrafo 1º. A representação será oferecida por petição. Então, qual a forma de comunicação oficial ali para a representação? É a petição, que conterá breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente em sessão diária instaurada pela autoridade judiciária. Não achei questões sobre isso na prova. Mas como será isso? Primeiro, o Ministério Público faz uma petição. Essa petição é por escrito. Vai ter o breve resumo dos fatos. E, quando necessário, haverá o rol de testemunhas. E essa testemunha pode contar os fatos ao juiz oralmente, em sessão diária. Quem vai marcar essa reunião aí? Será o juiz. Parágrafo 2º. A representação independe de prova pré-constituída da autoria ou da materialidade. Observe, pessoal, que o representante do Ministério Público não necessita de prova pré-constituída. Ele não necessita de quê? Prova. Guarde isso. Se ele tiver indícios, o indício ele vem antes da prova. Isso é matéria de criminalística. O indício ele vem antes da prova. Quando você pega o indício, indica que há algo que precisa ser aprofundado, que precisa ser debatido em juízo. Então, tendo esses indícios, ele poderá representar. Não poderá o juiz condenar sem prova. Aí a prova será feita em juízo, mas a representação independe de prova. Basta que há indícios da autoria e materialidade do fato. Nessa hipótese, ele poderá representar. 183. O prazo máximo improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será 45 dias. Então, isso aqui, nós temos uma restrição. Isso aqui, se cair na prova dizendo o prazo máximo improrrogável para a conclusão do procedimento será 45 dias. Isso está errado. Estando o adolescente internado provisoriamente. Ok, pessoal? Eu falo muito preso porque eu trabalho ainda na unidade prisional, então eu falo preso, mas é internado. Então, estando o adolescente internado provisoriamente, 45 dias é o prazo máximo e não pode haver prorrogação. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no artigo 108 e parágrafo... É o parágrafo único do artigo 108,
que diz que a internação antes da sentença poderá ser determinada pelo prazo de 45 dias. E parágrafo único, a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Então, nós temos o quê? Que, oferecida a representação, a autoridade judiciária vai designar, marcar audiência de apresentação do adolescente. Uma vez que ele marcou a audiência e ouviu, ele vai decidir desde logo. Então, imediatamente, ele decide sobre a decretação ou manutenção da internação. Então, saiu da audiência, ele vai decidir. Permanece solto ou menor ou permaneça internado. Observado o que nós acabamos de ver, principalmente o parágrafo único, e que a decisão deverá ser fundamentada e baseada naquilo que foi colhido nos autos do procedimento. Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais, o responsável, serão certificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência acompanhados de advogado. Pais ou responsável serão cientificados do teor da representação. Eles serão comunicados, portanto, daquela internação, daquela audiência, com todos os fatos minuciosamente descritos, e eles serão notificados a comparecer na audiência com advogados. Guarde isso aí, pode ser questão de prova. Os pais acompanhados de advogados. Se não tiver recurso, sabemos que a justiça, que o poder público vai providenciar um defensor dativo. Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial a adolescente. Esse adolescente não poderá estar desamparado de um adulto. Na falta dos pais ou responsável, nomeia o que? Tutor? Não, nomeia curador especial para este adolescente. Parágrafo 3º. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandato de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até efetiva apresentação. Aqui não tem a revelia? Não tem. O adolescente deve, portanto, estar pessoalmente na audiência. Ele não foi encontrado? Busca e apreensão. Vamos lá, polícia, vamos buscar esse menor aí. Determinando o quê? O sobrestamento. Vai ficar parado aquele procedimento judicial até a efetiva apresentação, até que este menor se apresente em juízo. Estando ele internado, será requisitada a sua apresentação sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Comunica àquela entidade de internação que encaminhe com aquele menor, bem como seus pais serão comunicados sem prejuízo. Então, neste caso, se ele estiver internado, ele vai comparecer acompanhado pelos responsáveis por aquela entidade de internação. 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Estamos falando aqui, pessoal, não é da detenção provisória, estamos falando da internação. E se eu disser que na prática isso acontece? Infelizmente acontece. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Nós temos que guardar isso aqui para a nossa prova, mesmo sabendo que na prática é diferente. Vamos ler o parágrafo 1º, depois vamos fazer uma questão. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. E esse artigo 23 dizia o seguinte: a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a separação por critério de idade, compreensão física e gravidade da infração. Então, com base nisso, nesse parágrafo 1º, acerte essa questão que caiu em 2008. A medida de internação decretada por autoridade judiciária poderá excepcionalmente ser cumprida em estabelecimento prisional quando não existir na comarca entidade exclusiva para adolescentes. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. É lógico que está errado. A medida de internação decretada por juiz poderá excepcionalmente ser cumprida em estabelecimento prisional. Nós acabamos de ver que não pode. A internação decretada não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.
o parágrafo 1º diz que, inexistindo na comarca entidade com as características que nós acabamos de ver no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima, para uma entidade mais próxima ali da sua casa, não cumprir a sua sentença em estabelecimento para adultos. Já o parágrafo 2º vem dizer: sendo impossível a pronta transferência, ou seja, a transferência imediata, o adolescente aguardará sua remoção. Então, olha, é para remoção, é para fins de remoção, em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos, com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias, sob penas de responsabilidade. Então nós temos o que? Pronta remoção, pronta transferência, sendo impossível. Então o menor vai aguardar a remoção em repartição policial, desde que em repartição isolada. E aqui nós temos aquele problema, o prazo máximo de 5 dias. Aí alguém vai me perguntar, mas você não falou que era 24 horas na aula passada? Mais ou menos isso. Eu disse o seguinte, que no caso de apreensão, não é para fins de transferência, não é para fins de remoção. Então nós temos o parágrafo 2º do artigo 175. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, vamos ver o parágrafo 1º para ficar claro o entendimento. Olha, sendo impossível a apresentação imediata, ou seja, ao juiz, em caso de apreensão, antes da condenação, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Aí vem o parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada às maiores, não podendo em qualquer hipótese exceder o prazo referido no parágrafo anterior de 24 horas. Então aqui é no caso da apresentação. No caso da apreensão, ele vai ser apresentado ao representante do Ministério Público o prazo de 24 horas. E nós fizemos uma questão sobre isso aqui, a hora que caiu em 2011, em caso de infração, comparecendo dos pais responsáveis, o adolescente deverá ser, em qualquer caso, prontamente liberado, sob o termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil, devendo a autoridade policial fundamentar, etc, etc. Nós fizemos uma questão sobre esse assunto após estudar este artigo 175, mas era essa questão que eu queria falar. As entidades que mantêm o programa de atendimento institucional deverão acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. E estava errado. Portanto, o artigo 175 fala da apreensão. Aqui é 24 horas. Já o nosso assunto dessa aula, o assunto da aula de hoje, fala de internação para fins de remoção. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente vai aguardar sua remoção e repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos, e o prazo máximo aqui são 5 dias. Vai cair isso na prova, você vai ter que saber qual é o prazo para apreensão e apresentação ao representante do Ministério Público, 24 horas. E para transferência, em caso ali de internação, 5 dias. Questão. Essa aqui nós fizemos agora. Continuando agora. Artigo 186. Comparecendo adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá ao oitivo dos mesmos, podendo solicitar a opinião de profissional qualificado, psicólogo, médico ou outro profissional que for necessário. Comparecendo adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade procederá à oitiva dos mesmos. Parágrafo 1º, não tem problema aqui para a prova. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo a decisão. Observe aqui que aqui já deu início ao procedimento. Nessa hipótese
quem concede a remissão não é mais o representante do Ministério Público, mas o juiz. Mas da mesma forma, ele vai ouvir o representante do Ministério Público. Parágrafo 2º. Sendo fato grave, passivo de aplicação de medidas de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando desde logo audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Sendo fato grave será semi-liberdade ou internação. Deve o juiz observar se o menor tem advogado, para garantir o contraditório, a ampla defesa, e vai desde logo marcar a audiência de continuação e poderá determinar diligências, poderá determinar que oitivas de testemunhas, acareação, ou ainda que a Polícia Civil vai e faça uma reconstituição. E o parágrafo 3º vai dizer que ele tem 3 dias, esse defensor constituído, para apresentar a defesa. Então, o advogado constituído ou defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Então, 3 dias para o advogado apresentar essa defesa prévia. Também não achei questões sobre isso na prova. Parágrafo 4º. Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na apresentação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor sucessivamente pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Então está aqui bem específica como se dá esse procedimento, como que se dá essa audiência. Essa audiência em continuação é aquela verdadeira audiência de instrução e julgamento que tem para os adultos. É a audiência em que o juiz vai ouvir a defesa, a acusação e vai aplicar a sua sentença. O juiz já tem em mãos o quê? A representação do Ministério Público e já tem em mãos a defesa prévia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir as testemunhas. Foram arroladas testemunhas pela defesa ou pelo Ministério Público. E, na representação, aquelas que foram arroladas pela representação do Ministério Público ou aquelas que foram arroladas na defesa prévia. Então, foi cumprida as diligências, então juntou tudo, o relatório ali da Polícia Civil, da careação, da reconstituição dos fatos, da equipe interprofissional, do psicólogo, do pedagogo. Então, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor sucessivamente. Primeiro o Ministério Público, que vai acusar, depois o defensor, que vai defender, pelo prazo de 20 minutos para cada um. Pode ser prorrogável por mais 10 minutos para cada um, a critério da autoridade judiciária. É facultativo. E em seguida, após a palavra da defesa, o juiz vai proferir a sua decisão. Ele profere a decisão, ok. Então, este aqui é um resumo, na realidade, na prática, como funciona essa audiência em continuação, equiparada à audiência de instrução e julgamento, onde houve as testemunhas e profere a sua decisão. Caiu em 2011, TJ Bahia, também para juiz essa prova. Policiais militares flagraram José, adolescente com 15 anos de idade, cometendo infração equiparada a crime de roubo, em coautoria com 3 imputáveis, mediante o uso de arma de fogo carregada. Considerando a situação hipotética apresentada e as normas previstas no ECA para o procedimento de apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, assinale a opção correta. E o gabarito foi esse assunto aqui. Na audiência, ouvidas testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, deve ser dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor público sucessivamente, observe na ordem, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Então, isso cai em prova, fique atento. Nós vamos resolver algumas questões agora sobre todo esse assunto que a gente estudou. Questão que caiu em 2015, por favor,
pause o vídeo e responda. O gabarito é a letra. Em relação ao procedimento previsto no ECA referente à apuração de ato infracional atribuído a adolescente, assinale a alternativa correta. O gabarito é a letra A. A autoridade judiciária poderá discordar do pedido do arquivamento dos autos feitos pelo representante do Ministério Público, hipótese em que deverá fazer remessa dos autos mediante despacho fundamentado ao quem? Procurador-Geral de Justiça. Nós ficamos uns 5 minutos falando desse assunto, que em caso ratifique o arquivamento, ou seja, esse procurador-geral, ele diz, não, é caso de arquivamento, então o juiz está obrigado a homologá-lo. Então a gente viu isso, nós falamos que ele tem 3 hipóteses. O procurador-geral, ele pode ele mesmo representar, indicar outro representante do Ministério Público para representar, ou pode ratificar. Em caso de ratificação, o juiz está obrigado a homologar. Então essa é a resposta correta. Na letra B tem na parte final aqui, olha, e o indispensável rol de testemunhas. E se não houver testemunhas? Então mata a questão. A letra C, nós vimos que a representação não depende de prova pré-constituído da autoria e materialidade do fato. Eu disse que independe, basta indícios, não necessita, ok? Letra D. O que está errado na letra D é que quando não for, na parte final, não for localizado os pais, será nomeado um curador para o menor e não um defensor dativo. Então isso está errado. E a letra E, oferecida a representação, o juiz deverá designar audiência de representação do adolescente e determinar notificação para o comparecimento. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade deverá nomear curador especial? Não. Não sendo localizado o adolescente, vai sobrestar essa audiência. Ela vai ficar parada até que se encontre esse adolescente. Vamos resolver essa questão aqui rapidamente também. Pause o vídeo, responda. Já respondeu? Nós vamos comentar somente a correta para a gente não perder tempo. Olha, em outubro de 2013 eu chegar à Universidade X, onde estuda Mariana, de 17 anos de idade, foi apreendida em flagrante de ato infracional por transportar arma de fogo de uso proibido. Mariana alegou que transportava a arma a pedido de seu namorado Bruno, de 18 anos de idade. Bruno foi atuado em flagrante delito. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca dos atos processuais e procedimentos para apuração de ato infracional atribuído a adolescente. O gabarito é a letra C. Imediatamente a sua apresentação ao Ministério Público, Mariana e, se possível, seus pais ou responsável e testemunhas deverão ser ouvidos pelo promotor de justiça, que é representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão devidamente autuado pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes da adolescente. Vamos ver lá no artigo 179, olha, apresentado adolescente, o representante do Ministério Público no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediatamente à sua oitiva e, em sendo possível, seus pais ou responsável, perfeitamente de acordo com o que nós vimos aqui na questão. A letra C está correta. Antes de fazer a próxima questão, vamos ver o artigo 187 e 188. Vejamos, 187. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando a sua condução coercitiva. Ok? Então, observe. Existe aquela hipótese de o adolescente não ser encontrado. Ele não sabe onde ele está. Então, vai ficar sobrestrado. Agora, o adolescente, ele sabe, está em lugar certo ali. Então, ele não compareceu, a autoridade judiciária vai designar nova data e vai determinar a sua condução coercitiva. Artigo 188. A remissão como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença.
O que eu estou falando aqui? A remissão como forma de extinção ou suspensão, ou seja, é aquela suspensão dada pelo juiz, não é a remissão como exclusão. Essa pode ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Uma vez que foi dada a sentença, não existe mais a possibilidade de remissão. Vamos voltar à questão. Questão de 2012. Sobre apuração de ato infracional atribuída a adolescente e atuação do Ministério Público, é certo que... Por favor, pause o vídeo e responda. Já respondeu? O gabarito é a letra... Letra A. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data determinando sua condução coercitiva. É o gabarito. A letra B. A representação para a autoridade judiciária para a aplicação da medida socioeducativa depende, não, independe de prova pré-constituída, de autoria e materialidade. Letra C. Sendo impossível a apresentação imediata do adolescente apreendido em flagrante de ato infracional, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público em 24 horas, prazo máximo, e não 48 horas. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará no prazo de 5 dias ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão e boletim de ocorrência. O artigo 176 fala que, sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao Ministério Público cópia do auto de apreensão e boletim de ocorrência, e não em 5 dias, imediatamente. Letra E. O prazo máximo prorrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será 45 dias e não 60, ok? 45 dias. Este é o nosso gabarito. Continuando, o gabarito é a letra A. A próxima questão que a gente vai fazer, ela pega um rol mais amplo daquilo que a gente já estudou. Por favor, pause o vídeo e responda. O gabarito, letra C. As assertivas 2 e 3 estão corretas. Item 1. Ao representante do Ministério Público é defesa. A concessão da remissão ao adolescente em conflito com a lei. Defesa quer dizer proibido. Eu já errei isso em prova, viu? Ao juiz é defeso, é proibido. Cuidado com prova. Isso cai muito no CESP, essa palavrinha, defesa. Eu errei achando que era permitido. Defesa é o mesmo que proibido. Então, ao representante do Ministério Público, é proibido a concessão da remissão? Não, é permitido que ele conceda a remissão do adolescente. A 2 está correta. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento para apuração de ato infracional, estando o adolescente internado provisoriamente, será 45 dias, certo? 3. A medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado. A gente estudou isso lá bem no início, devendo a sua manutenção ser reavaliada em decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. No máximo, a cada 6 meses, deve reavaliar essa internação. Não tem prazo determinado. Nós sabemos que o prazo máximo são 3 anos. E o 4. A internação do adolescente decretada ou mantida pela autoridade judiciária poderá ser cumprida em estabelecimento prisional desde que tenha instalações adequadas? Não, está errado. Pode ficar, no caso de apreensão, na repartição policial, separado pelo prazo de 24 horas, em caso de remoção, em caso de transferência após a condenação, ou seja, em caso de internação, por 5 dias em local separado dos adultos. 2 e 3 somente são corretas. Continuando, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, sob pena de responsabilidade, qual a resposta correta? Questão de 2015, o gabarito. Letra D. Não poderá ser ultrapassado o prazo máximo de 5 dias para remover para a entidade adequada adolescente internado provisoriamente que se encontra recolhido em seção isolada dos adultos dentro da repartição policial. Caiu em 2015, hein? Rapidamente, nossa última questão. Analise as afirmações abaixo segundo o ECA. Por favor, pause o vídeo e responda. Respondeu? O gabarito, letra
Letra C, ambas corretas. Sendo o fato grave passivo de aplicação da medida de internação ou semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor designando desde logo audiência de continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Correto. E o 2, na audiência em continuação, que equivale àquela audiência de instrução e julgamento, ouvidas testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências que a gente acabou de falar aqui, juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do MP e ao defensor sucessivamente pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Perfeitamente, ok? Então nós terminamos aqui estes exercícios. Nós já vimos o artigo 187 e 188, que falava que se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando a condução coercitiva. E falamos também que a remissão como forma de extinção ou suspensão poderá ser aplicada em qualquer fase do processo, desde que antes da sentença. E eu falei ainda, não é a remissão de exclusão, é a de extinção ou suspensão do processo. Veja que já caiu em prova, olha. A remissão como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Essa aqui está correta. E a letra E. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer à audiência de apresentação, a autoridade judiciária nomeará curador especial. Essa alternativa estava errada. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer à audiência de apresentação, vai marcar nova data e ele será conduzido coercitivamente pela polícia ali. O caso de curador especial é quando ele não tiver representação, não tem os pais, por algum motivo os pais estão ausentes, então vai nomear curador, ok? Não é, portanto, somente a letra C, a letra C dessa questão é que era o gabarito correto. Artigo 189 agora. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que se reconheça na sentença. Opa! Então, questão interessante aqui, olha. Artigo 189. Não será aplicada qualquer medida se não for reconhecido o quê? Está provada a existência do fato. Então, há um furto ali. A questão é um furto. Só que não foi provado que furtou nada. A mulher afirma que foi furtado o seu celular. E na apuração, olha, o celular estava ali na outra bolsa, então não foi furtado. Então não provou a existência do fato, ou seja, está provada a inexistência do fato, então não se aplicará qualquer medida àquele menor. Não haver prova da existência do fato. Realmente, senhora, seu celular sumiu mesmo, mas você pode ter perdido. Não há provas que aquele menor que passou perto de você furtou. Não foi encontrado o objeto do furto, você não viu, ninguém viu, você apenas viu aquele menor passando. Então não haver prova do fato, não aplicará qualquer medida. 3. Não constituir o fato ato infracional. Portanto, não é aquilo que o menor cometeu não foi equiparado a crime nem a contravenção penal. Então não é ato infracional. 4. Não existe prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Então, ele não concorreu, ele não estava com aquele autor do crime, daquele ato, ou com aquele outro menor. Ele não estava presente, não tem prova que ele concorreu, que ele estava junto. Então, não aplicará pena. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Então, atenção. O caput, conforme ele foi escrito, ele parece um pouco confuso. Vejamos, a autoridade judiciária não aplicará qualquer medida. Esse desde aqui, ele não é adversativo. Esse desde que não é adversativo. Cuidado, a autoridade judiciária não aplicará qualquer medida se reconhecido na sentença. Está provada a inexistência do fato. Se estiver provada a inexistência do fato, não haverá
medida socioeducativa. Se não haver prova da existência do fato, não tem medida socioeducativa. Se não constituir o fato ato infracional, não haverá medida. E se não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato, também não haverá nenhuma medida, ok? E se ele estiver internado provisoriamente, imediatamente será colocado em liberdade. Tranquilo? Então vamos prosseguir. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade será feita ao adolescente e ao defensor. Aqui é intimação, porque já ocorreu a sentença, a intimação da sentença que aplicar medida de internação ou semi-liberdade. As duas hipóteses graves, ao adolescente e ao defensor. Se tiver um ou aqui, estará errado. É aos dois, ao adolescente e ao defensor, eles serão intimados para dizer: você foi condenado a prestar serviço comunitário. 4. E o defensor também. Quando não foi encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor. Pais e responsável, e também ao defensor, quando não foi encontrado o adolescente. Parágrafo 1º. Sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente à pessoa do defensor. A medida não é, eu falei aqui, prestação de serviço à comunidade, né? Mas é medida de internação ou semi-liberdade. Então, se for outra medida, unicamente ao defensor, não necessita o menor. E 2. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Se cair em prova, vai ser o texto da lei. É só memorizar, não tem segredo. Quando a intimação recair na pessoa, pessoalmente, ele vai manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Se for ao advogado, o defensor, ele saberá o que fazer. Por isso, traz o oficial de justiça, ele intimou o menor, o adolescente. Então ele vai manifestar ali, juntamente com seu pai, com o seu responsável, se vai desejar recorrer daquela sentença. Este foi o artigo 190. E nós terminamos a apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. Na próxima aula, a gente vai entrar no artigo 191, que fala da apuração de ato infracional de infração cometidas às entidades de atendimento. Uma questão que eu achei no simulado aqui muito fácil. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que reconheça na sentença, exceto qual a resposta? Muito fácil, a gente acabou de ver. Não haver prova da idade mínima de 12 anos. Isso não se encontra na lei. É a prova da inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato o ato infracional e não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato de infração. Então, na próxima aula, artigo 191. Muito obrigado. Eu peço paciência, pessoal, porque eu estou pela ansiedade em terminar. Às vezes eu tropeço nas palavras, no assunto, porque eu tenho mais uma semana para terminar esse assunto. Eu vou começar um curso de formação na Academia de Polícia. Eu preciso terminar esse assunto o mais rápido possível, até a semana que vem. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.